Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Bem, meus queridos, hoje nós temos a oportunidade de refletir sobre estes textos que são profundos, não é? E às vezes nessa simplicidade que é colocado nessas histórias, nessas narrativas, a gente consegue perceber algo que vai além do nosso pensar, foge da nossa lógica, não é? Porque a lógica de Deus, a sabedoria de Deus é diferente da nossa. Enquanto a gente não se entregar à vontade de Deus, se colocar à sua disposição, pedir realmente a Deus para que Ele emende os nossos caminhos, adentre a nossa inteligência, para que possamos buscar estar na sua vontade, vai parecer distante ou diferente, no mínimo, a vontade, a lógica de Deus, não é? Como nessa cena que nós vemos que Jesus estava no templo e de repente ele exalta justamente aquela que não é exaltada, não é? A pobre viúva, diante de todos os ricos, de todos aqueles que ofereceram grandes quantias em dinheiro, Jesus exalta e diz que quem fez o verdadeiro sacrifício de louvação foi aquela que ofertou o nada. Porque aquelas 2 moedinhas não valiam nada, não é? Materialmente, ela ofertou nada diante daquelas grandes quantias que os outros ofertavam. Na nossa lógica é assim, não é? Nós vemos as pessoas que ofertam muito e a gente cresce o olho lá, ostentando, né? Fulano de tal ajudou tanto a igreja. Fulano de tal doou tanto. E Jesus olha o coração, na verdade. Porque aqueles que muito ofertavam materialmente, ofertavam, na verdade, o que sobrava, não é? Era o que sobrava. Aquela viúva, na sua pobreza, ela ofertou tudo o que tinha. Tudo o que tinha. Isso nos traz um questionamento que nós devemos levar para a nossa vida, não é? O que é que nós estamos ofertando a Deus? É tudo que temos, tudo que somos, ou é o que nos sobra? Não é um grande questionamento? E às vezes a gente não percebe isso, mas olha, na sutileza dos nossos movimentos, do que a gente faz, do que a gente gosta, do que a gente acha importante, a gente revela isso mesmo sem a gente querer. Qual é o tempo que nós damos a Deus? Às vezes é tão sofrido para tantos vir aqui 1 horinha num fim de semana. É o tempo que sobra para Deus. E olha que a gente tem 24 horas no dia, a gente tem 7 dias na semana, e a gente 1 hora para Deus, para tantos custa muito. Fica reclamando, não fica? Fica doidinho para ir embora, não fica? Se demora um pouquinho mais, mais um aviso. O Roberto não para, não é? Insaciável com esses avisos. Não é? Olha, não é que a gente dá a Deus o que sobra. Não estamos iguais àqueles que depositavam muito, mas é o que sobra. É o que sobra. Com a nossa vida, nós temos que dar tudo o que temos. E aqui eu não estou falando do material, não é? Jesus não está falando do material, mas da nossa própria vida, do nosso tempo, daquilo que a gente pode oferecer, do tudo que temos, seja para Deus. A nossa vida, o nosso trabalho, o que a gente vai fazer. Vocês bem lembram
no evangelho que nós refletimos semana passada, a primeira das bem-aventuranças foi a que eu foquei, não é? Que vai falar assim, lá em Mateus: bem-aventurados os pobres em espírito, não é? E eu expliquei que o pobre em espírito é aquele que é muito mais do que o material, não é? Essa pobreza em espírito é aquele que se reconhece. Pobreza é estar necessitado de algo, não é? Pobreza é a necessidade de algo. Pobreza em espírito é aquela pessoa que no seu espírito ele sente-se necessitado de Deus. De Deus. A pobreza dele é esse sentimento, esse saber que ele tem necessidade de Deus, que Deus é que preenche o seu vazio. E é só com essa necessidade de Deus, com essa pobreza em espírito, que nós conseguimos dar tudo de nós para Deus. E olha que não é uma alienação, não é? Às vezes a pessoa de fora pode ver eu falando assim e falar: olha que radicalismo, não é? Não precisa disso tudo. Mas olha que não é uma questão de a gente se alienar. É uma questão da gente saber que Deus tem o melhor para cada um de nós. E se nós o sabemos disso, e olha que até isso não é fácil, não é? Parece que a gente não percebe o tamanho do amor de Deus, o que o Deus quer para nós, o que Ele já fez por nós, tudo que Ele realizou por nós. Olha esse grande plano de salvação de Deus que permeia toda a história de um Deus que quer renovar a nossa comunhão, devolver a comunhão para conosco, um Deus que quer nos salvar, que quer nos levar ao céu, que quer estar conosco. E por isso, na plenitude dos tempos, deu a vida do seu próprio Filho por cada um de nós. Olha a grandeza de tudo isso, não é? E às vezes a gente não consegue perceber esse amor de Deus por cada um de nós, que Ele quer o melhor para cada um de nós, e a gente leva a nossa vida ainda buscando o nosso querer, a nossa vontade. Não que a nossa vontade, o nosso querer sejam coisas ruins, mas o objeto da nossa vontade, o nosso querer, às vezes é ruim, não é? Porque às vezes nós pensamos que algo é bom e no fim não é, não é? Tem muitas coisas que nos traz prazer e satisfação enquanto caminhamos, mas se a gente pensar a longo prazo com o objetivo da nossa salvação, nada nos traz, não é? Nada nos traz. Olha, um exemplo bobo, e nem é pecado. Por exemplo, eu gosto muito de pizza. Uma coisa boa, né? Às vezes eu saio e vou a um lugar distante para comer uma pizza. Traz uma satisfação, não é? É gostoso. Mas para minha salvação, não traz nada, não é? Para a minha salvação em si, para esse objetivo da minha vida, o alvo que é o céu, não traz nada. Mas às vezes eu saio e me despenco aí pelas quebradas para achar uma pizzaria. Às vezes tem dificuldade, né, no aplicativo para pedir, não é? Tantas dificuldades, a gente insiste, não é? Em algo que vai me trazer uma satisfação a pouco prazo, não é? Depois eu comer e ter a digestão, acabou. Agora algo que é mais precioso, algo que é maior, que a minha salvação, uma vida em Deus, eu coloco em empecilho, eu tenho dificuldade, eu não vou se for muito longe, eu não insisto no aplicativo, eu não mando mais mensagem no Zap, não é? O tempo que eu dou para Deus, o meu eu que eu dou para Deus é só o que sobra, não é um todo. Não é um todo, não é? A primeira leitura de hoje nos traz também essa simplicidade e esse ensinamento tão grande no mesmo sentido, não é? 3 anos passaram
O povo de Israel, nessa escassez de água, nessa seca terrível, e muitos passaram fome, não é? Muitos morreram. Elias está lá nessa pequena cidade de Sarepta, e lá ele encontra essa viúva que está desanimada com a vida, já esperando a morte, não é? A seca, falta comida, e ela já faz parte daquele grupo mais vulnerável da sociedade naquela época, né? Porque a mulher, se ela perdesse o seu marido e não tivesse um filho com idade de trabalhar, ela estava completamente desamparada, não é? E essa mulher se encontrava naquela situação, perdeu o marido, filho ainda criança, né, que se tivesse numa idade maior conseguiria trabalho e sustentar a casa. Então, ela estava com aquela última porção de farinha e de azeite para fazer o último pão, comer e, como ela mesma diz, esperar a morte. Sabe que eu comentava esse texto com alguém ainda hoje? Uma mãe. E ela dizia assim: eu não teria coragem de dar esse meu último, tirar do meu filho, falou assim, tirar do meu filho para dar ao outro esse último pão. Então veja que não é uma coisa pequena, não é? É o último pão, você tem um filho pequeno, mas ela mesmo assim confiou em Deus. Olha só a fé, não é? Eu já falei para vocês, mas eu gosto de me repetir. Não sei se vocês já notaram, não sei se é porque eu estou ficando velhinho e esqueço e repito, não é? Mas eu gosto de repetir porque essas coisas são importantes e vocês precisam guardar isso no coração e na mente de vocês, porque a fé não é só um acreditar, não é só um crer. A fé precisa desses movimentos da nossa vontade, não é? Que é crer, o principal e o princípio de tudo, mas crendo precisamos confiar e depois nos abandonar nessa confiança, nesse objetivo que é Deus, não é? Porque se eu somente crer, eu fico na superficialidade, porque eu acredito em muitas coisas, não é? Nós acreditamos nessas coisas que são palpáveis a nós, acreditamos, eu sempre dou o exemplo do banco, não é? Está aqui, eu acredito, posso sentar nele, não é? Não acredito nesse banco, mas eu não tenho fé nesse banco, não é? Eu até, o segundo passo, confiar, eu confio que Deus tem o melhor para cada um de nós. Já é um segundo passo, um degrau a mais na nossa existência e na nossa espiritualidade, não é? Mas eu também confio nesse banco, que eu posso sentar nele e ele é resistente, não é? Agora eu tenho que me abandonar. Veja que não fica somente nessa razão rasa da crença, não é? Porque eu tenho que acreditar, confiar e aí me abandonar nessa vontade, na vontade de Deus. Porque se eu só acreditar e confiar, mas eu ainda não aderi, não é? Eu ainda estou na minha vontade. Eu tenho que me abandonar na vontade de Deus. E é isso que aquela viúva faz, não é? Ela por si só, na vontade dela, com certeza, como qualquer mãe, olha, eu sinto muito o seu profeta Elias, mas esse pão vai ser para o meu filho, porque é meu filho, não é? Mas ela, com a fé, que crê, confia e se abandona na vontade de Deus, ela dá o primeiro pão para quem? Para o profeta, para o homem de Deus. E ela confiando e se abandonando, ela não foi abandonada, não é? Ela não foi abandonada. E olha que sempre que eu leio esse trecho da palavra de Deus, me remete à experiência minha mesmo. Nesses anos aí que eu rondei andando pelas casas, rezando, não é? Quantas vezes nós fizemos campanhas, eu acho que eu já falei isso aqui também, mas vou me repetir, né?
fazendo campanhas de arrecadação de alimentos, e quantas vezes vi pessoas que tinham pouco, não é? Dar aquilo que tinham. Às vezes tinha só um pacote de arroz e ela abria esse pacote de arroz e dava a metade para fazer cesta. Quantas vezes vimos dar a metade do pacote de açúcar? Era a compra do mês. Mas nunca ouvi, nesses tantos anos de caminhada, alguma dessas pessoas que doou aquilo que tinha, dizer: olha, me fez falta, não deu para passar o fim do mês. Nunca ouvi. Deram aquilo que tinha, ou a metade daquilo que tinha, e não faltou. Deus não abandonou, não é? Deram aquilo que tinha, não o que sobrava, não o que sobrava. A gente tem que pensar isso na nossa vida para Deus, não é? Será que nós estamos dando tudo o que temos, o que somos, o tempo, e até o nosso dinheiro? Eu não estou falando fisicamente, né? Você dá o seu dízimo da porção que você vê, que você consegue, as suas ofertas de acordo com o que você pode dar. Mas todo o nosso dinheiro deve ser consagrado também a Deus, não é? Todo o nosso dinheiro, as nossas posses, os nossos bens, deve ser de Deus. Porque aí a gente pensa: olha, isso aqui é uma coisa que edifica, bom para minha casa, bom para minha família. Isso aqui já não é de Deus. Não preciso gastar com isso, não é? Esse bem que eu vou comprar vai edificar a minha casa, vai ser bom para a família. Se não vai, não é de Deus. Isso aqui é bom, vou consagrar a Deus, vou adquirir. Isso aqui não é bom para minha família. Para que eu vou querer? Isso aqui vai me levar para o céu, vai me ajudar, né, na estrutura da minha família, para ter mais qualidade de vida. Isso aqui não vai. Está vendo? Até o nosso dinheiro e os nossos bens deve ser de Deus. Deve ser algo consagrado a Deus. Não somente aquela parte que a gente dá o dízimo, a oferta, mas tudo deve ser de Deus. E aí não se enganem, porque nós temos muitas coisas que nos tentam os olhos, não é? O nosso coração palpita e às vezes a gente quer. E às vezes é gostoso, às vezes é prazeroso, às vezes nos traz satisfação, mas não se enganem, não nos levam ao céu. Então vamos pedir a Deus essa graça, não é? Para a gente ter a sabedoria, o discernimento, para termos essa pobreza em espírito, para nos reconhecer necessitados de Deus e reconhecer que tem coisas que é bom para a nossa salvação, coisas que não são. Reconhecer o tempo que nós estamos dando a Deus, se estamos dando um todo ou só o que sobra, não é? Para termos realmente qualidade na nossa vida e felicidade verdadeira. Felicidade verdadeira. Porque às vezes a gente pensa que é feliz porque acontece picos, né, de euforia na nossa vida e a gente não percebe a felicidade que está nas pequenas coisas do nosso cotidiano. Grande infelicidade do povo ultimamente, nos últimos dias, é não perceber a felicidade que permeia a nossa vida, e por isso são pessoas que não agradecem a Deus, que por vezes sentem depressão, que sentem esse vazio, né, no seu ser, porque não percebe a felicidade das pequenas coisas. Quantas vezes você já amanheceu, viu um pôr do sol e achou bonito? O nascer do sol, né? O pôr do sol de manhã cedo é difícil. O nascer do sol e achou bonito. Às vezes a gente nem percebe isso, não é? Acorda, levanta, às vezes até com raiva. Segunda-feira de novo. Né? E você vai para o seu trabalho e de repente você já pensou: olha que graça que eu tenho. Tem um trabalho, né? Às vezes é difícil, é custoso, né? Demanda muito labor da minha parte, mas olha,
Tem gente que está à procura de um trabalho, à procura de um emprego para dar, honestidade, dignidade na sua vida, e eu tenho. Às vezes a gente não consegue ser grato por isso, não é? Depois, quando a gente volta para a nossa casa, às vezes a gente chega cansado e está mal-humorado ainda, né? De repente dá uma patada no maridão ou na esposa ainda, não é? O filho chega, assim, menino, vai caçar um videogame, um celular para lá. Veja que a gente não consegue agradecer, porque, olha, voltei para casa, tem um lar, tem um teto sobre a minha cabeça, olha, tem uma pessoa aqui me esperando, não é? Eu tenho um relacionamento bom, tenho uma esposa ou um esposo, olha meus filhos aqui, alguém para eu encontrar quando eu chego em casa, e às vezes a gente não percebe, olha só, pequenas coisas, não é? Que deveriam nos trazer felicidade, satisfação, e às vezes a gente nem agradece por isso. A gente quer os grandes momentos de alegria, né? E a gente fica esperando, nossa, nessas férias eu vou para Porto Seguro, vai ser bacana. Aí a gente planeja e faz aquela programação, e lá, rapaz, vai ser só, não sei nem o que como nesse negócio, nesse lugar, porque eu nunca fui, né? Mas vai ser uma coisa maravilhosa, e eu vou me divertir, coisa e tal e coisa. E aí você passa o ano inteiro esperando as férias, e não percebe as pequenas coisas, né? Como os trabalhadores de hoje passam a semana inteira esperando o fim de semana para poder dizer sextou e ir para o boteco tomar uma, não é? Você tem a segunda, a terça, a quarta e a quinta, não é? E parece pesado todos esses dias. Você tem 4 dias, 5 dias de vida, 5 dias para fazer tanta coisa, 5 dias para ver sua família, 5 dias dentro da sua casa, 5 dias para você ver o pôr do sol, o nascer do sol, 5 dias para você se relacionar, 5 dias para você fazer tanta coisa da sua vida, e você só fica pensando, essa sexta-feira não chega, né? E a alegria é quando sextou. E o resto? Não é? E o resto? Que vida é essa que a gente não dá um todo para Deus? Que vida é essa que a felicidade se resume só nesse pouco que sobra? Vamos pensar sobre isso. Tá bom? Sim ou não? Sim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.